temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Pai querido, nós exaltamos o Teu nome, Pai, por mais uma noite reunidos aqui para ouvir do Senhor, Deus, para falar com o Senhor, para receber do Senhor orientação, para exaltar o Teu nome, ó Deus, com o nosso coração aberto, franco, ó Deus, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder, ó Deus, recebendo da Tua misericórdia, da Tua graça. Obrigado, Pai, por mais esse momento, mais essa reunião, esse culto, ó Deus, para engrandecer ao Teu nome. Que o Senhor, ó Deus, continue falando ao nosso coração e que nós, ó Pai, estejamos abertos, atentos, ó Deus, para receber o que o Senhor ainda tem a mais para falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Que bênção, que bênção. Abra a sua Bíblia em Josué no capítulo 22. Creio que você veio animado, encorajado para ouvir da palavra do nosso Deus, a palavra do eterno Deus. A temática de hoje é Juntos Nós Somos Mais Fortes. E tem tudo a ver com aquilo que eu comecei o culto falando sobre a luta que deve ser travada juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Esse texto faz parte aí dessa etapa final do livro de Josué. E em resumo, amados, nós vamos estar vendo isso ao longo aí das nossas últimas exposições. Esses 3 capítulos finais descrevem um único acontecimento. Já havia se passado 7 anos, é isso mesmo, o tempo da conquista da terra foi 7 anos. E agora então, nós encontramos no capítulo 22 uma disputa acerca de um altar. Um altar que 2,5 tribos a leste do Jordão levantaram. As demais tribos acharam que seria um culto rival, um altar concorrente ao culto do Deus de Israel. Houve ali um ruído na comunicação e, graças a Deus, a unidade, a paz reinou. Porque o povo de Deus precisa aprender a viver e a conviver em harmonia, em unidade. E vamos estar vendo aqui juntos. No capítulo, então, 23, nós vamos encontrar uma despedida, não é? Uma despedida de Josué. Ele abre o seu coração, exorta o povo à observância da lei. E no capítulo 24 ele encerra, então, esta fala de despedida, só que junto uma cerimônia aí de aliança ou de renovação da aliança. Se a gente for ver juntos aqui, tanto 22 quanto 23 quanto 24
falam da importância do povo de Deus adorar ao mesmo Deus. E se não há unidade na adoração, no culto, não pode haver progresso na igreja de Deus. Nós temos de confessar uns aos outros, ou confessarmos uns aos outros, que fazemos parte do mesmo povo. A despeito das nossas diferenças pessoais, a despeito das diferenças denominacionais, a despeito das diferenças culturais, a igreja do Senhor é uma só. O corpo de Cristo não está dividido, nunca esteve dividido e nunca estará dividido, porque a verdadeira igreja de Jesus é uma. Então nós temos membros da verdadeira igreja aqui, membros da verdadeira igreja ali do lado da Assembleia de Deus. Nós temos a igreja verdadeira um pouquinho depois na Primeira Batista, depois na Congregacional, as demais assembleias, a igreja presbiteriana lá na Vila Nova. Enfim, somos uma igreja. Somos uma igreja. E precisamos, amados e amadas, nos esforçarmos, olhe para mim, para sermos de fato um. É um exercício de esforço diário. Nós precisamos, amados e amadas, falarmos a mesma língua, porque senão nós vamos estar sofrendo da maldição de Babel, Gênesis 11. E não vamos viver a bênção de Atos 2. E é interessante, né? Porque Gênesis 11, houve confusão das línguas, cada um falava uma língua diferente, ninguém se entendia, e houve então o caos. Em Atos 2, cada um falava na sua língua, mas cada um entendia a língua do outro, e houve então uma multiplicidade de línguas, e naquela confusão, entre aspas, de línguas, todos se entenderam. É o Pentecostes. A igreja que não vive Babel, ela vive o Pentecostes. Mas a igreja que não vive o Pentecostes, inevitavelmente ela vai viver. Então nós estamos, amados, nessa passagem do capítulo 22, num ponto que eu julgo ser muito central. É um texto longo, mas a gente vai ler, lançar algumas luzes e entender que o pensamento geral do texto é justamente esse. Juntos nós somos mais fortes. Vamos ler dos versos 1 a 9, de volta para casa. Diz assim: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo que lhes ordenei. Durante todo este tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã, meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade da tribo, Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão para o oeste. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para suas casas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas.
Repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim os filhos de Rubem, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para ir à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandato do Senhor, por meio de Moisés. Olhe para mim, preste atenção, amados. No texto de Números, há um texto em Números e também em Deuteronômio, Números 32, que as duas tribos, Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés, ganharam o direito dado por Moisés a possuírem terras do lado oriental do Jordão, ou do lado leste. Mas sob uma condição, de que quando o povo atravessasse o Jordão para conquistar o todo da terra, o restante da terra, essas duas tribos e meia deveriam deixar os seus familiares ali e incorporarem-se ao grande exército de Israel. Porque eles eram irmãos, eles eram um povo só. Só para vocês entenderem, havia 40.000 homens no exército dessas duas tribos e meia. Isso faria muita diferença. Eu sei que você olha 40.000 hoje, você acha pouco, porque a Rússia tem 120.000 ali na fronteira da Ucrânia, né? Mas, para os moldes da época, é um exército extremamente significativo. E eles eram um povo só. Só que a terra foi dividida de um lado do Jordão, duas lado o restante, as 9 tribos e meia restantes. Logo, a ordem de Moisés, Números 32, 28 a 32, não vou ler o texto todo, diz muito claro, olha, vocês, os filhos de Gade, os filhos de Rubem, se vocês passarem o Jordão, cada um será armado e a terra estiver subjugada, vocês receberão a terra de Gileade. E os filhos de Gade e os filhos de Rubem responderam, o que o Senhor Deus disse a seus servos, isso faremos. Teremos a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Em Josué 1, 12 a 15, Josué fala aos rubenitas, gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo o seguinte, se lembrem ou lembrem-se do que Moisés ordenou. O Senhor está dando descanso a vocês e que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra deste lado do Jordão, mas vocês passem armados na frente de seus irmãos e os ajudem, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E o que eles responderam? Faremos tudo de acordo com o que o Senhor nos ordenou. Então, amados, agora chegou o tempo, 7 anos de batalha. Eu fico imaginando, mentaliza comigo essa cena, 7 anos de batalha é mais do que tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Claro que, vez por outra, os soldados iam rever a família e tudo mais, mas eles estavam focados na guerra. E agora Josué reúne o povo e diz o seguinte, está na hora de voltar para casa. Voltem para casa. O Senhor já deu repouso. O Senhor já deu descanso. Voltem para casa. Dê 2 cliques apenas, João. Deixa a grande ideia que eu vou explicar só depois. O de volta para casa. Tudo de acordo com aquilo que Moisés havia determinado. É interessante que essa porção começa no versículo 2, falando, vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e termina no versículo 9 dizendo, segundo o mandato do Senhor por meio de Moisés.
eles se comprometeram. Eles haviam ajudado seus irmãos à conquista da terra. Agora, eles poderiam voltar para casa. E as 3 ordens explícitas foram dadas foi o seguinte: primeiro, obedeçam às ordens de Deus dadas por Moisés. Em outras palavras, guardem a palavra. Mantenham-se crentes, tementes na palavra do Senhor. Segundo, sejam fiéis em todo o tempo. Amem ao Senhor e guardem os seus caminhos. E por fim, preservem a unidade, porque afinal de contas, nós somos irmãos. Versículo 5. Tenham maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, que vocês amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem seus mandamentos, sejam fiéis a Ele, o sirvam de todo o coração e de toda a alma. E aí no versículo 7 diz assim, olha, Moisés tinha dado herança à meia tribo de Manassés em Bazã, a outra metade da tribo foi dada do outro lado do Jordão, e Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse, versículo 8, voltem para suas tendas, com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro, muitas roupas, repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Repartam, tá? Repartam. Vocês estão com suprimentos materiais, vocês têm recomendações espirituais, voltem para casa. Voltem para casa. E aí acontece, amados, então, um episódio que o João dando um clique, eu quero só pegar uma frase. Antes esse mapa, talvez esteja... Pode desligar essas 2 luzes, só para o pessoal ter uma ideia rápida, João. Esse é um mapa da terra conquistada. Então a terra já estava desse jeito. Tomada. As tribos, claro que havia ainda povos nativos, e o livro de Juízes vai falar sobre isso, mas é o final desse momento, desse ciclo de conquista. Pode ligar a luz novamente, João. E agora o povo enfrenta a seguinte situação. Quem não se comunica, não precisa completar não. Quem não se comunica é um problema, amados. Essas 2 tribos e meia voltaram para casa. E houve um ruído na comunicação. Vamos ao texto. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Rúben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer, cuidado com esse negócio de ouvir dizer. Tem muita família se dividindo por conta disso. Tem muita igreja se dividindo por conta disso. Ouvir dizer. Que encrenca, gente. Eis que os filhos de Rúben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, mais uma vez, ouviram, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, o santuário desse momento, para fazer guerra contra eles. Gente, parece estranho, né? Eu não terminei de falar que eles se despediram, dizendo voltem para suas casas, dando suprimentos, dando orientações. Nós somos irmãos, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E agora estão perto de uma guerra entre irmãos. Porque eles ouviram dizer que eles estavam levantando um altar. Vamos lá. 13.
E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Rúben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de Israel, da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Rúben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, e lhes falaram, dizendo, já chegaram falando, amados. Eles não perguntaram. Vou repetir, amados. Tem muita encrenca acontecendo na família, porque a pessoa já chega falando. Não toma pé da situação, não. Já chegaram falando. Assim diz a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Olha o julgamento, amados. Um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Isto é, só é de Deus aquilo que é feito por nós. O que os outros fazem não é. As outras denominações não tem Deus, não. É só a nossa. Só a nossa igreja que vale. Meu Deus, muda o tempo e não muda as situações, né? E repetiram mais, versículo 20. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Amados, falaram e falaram. Eles levantaram um altar, grande, vistoso. Havia uma recomendação em Deuteronômio 12, 5 a 7, de que, não importando o número das tribos, e o número de pessoas das tribos e o número de cidades ocupadas, só deveria haver um lugar onde o Senhor iria habitar com o seu nome. Então eles iriam levar os holocaustos, as ofertas, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas voluntárias, todas neste lugar. Tá certo? Tá certo. Acho que acabou minha bateria, né? Eu acredito, amados, de que a intenção era até correta. Eles estavam, de certo modo, falando em relação da santidade de Deus e ao lugar do culto a Deus. Mas o que eu gostaria, amados, de destacar aqui é de que faltou uma conversa pacificadora. Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Provérbios 16:1 diz que uma palavra branda desvia o furor, mas uma palavra dura suscita a ira. Esse pessoal já chegou chamando aqueles irmãos de rebeldes. Mas, João Marcos, tem outro ponto aí. Um testemunho do Senhor. Vamos ao 21. Então os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel. Olha só comigo. O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e Israel mesmo saberá.
se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação. Se segura aí. Amanhã, talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: vamos edificar um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês e entre as nossas gerações, depois de nós, nos sirva de testemunho e possamos servir o Senhor na presença dEle com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: veja o modelo do altar que os nossos pais fizeram, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Repita comigo a palavra testemunho. Testemunho. Nós precisamos, amados, construirmos altares de testemunho em nossas famílias. Marcas na nossa família, visíveis a todos ao nosso entorno, que nós fazemos parte do povo de Deus. As pessoas precisam passar pela rua, precisam, ao tomar um café na nossa casa, dizer: tem alguma coisa diferente nesta casa. E não é o marido e a mulher brigando em voz alta. Não é o filho zoando na rua. É o temor do Senhor. Tem temor do Senhor na sua casa? Tem testemunho do Senhor na sua casa? Versículo 29. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que estavam com ele, ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós. Preste atenção, no meio de nós. Nós precisamos aprender, amados, a todas as vezes que colocarmos o substantivo igreja numa frase, conjugarmos o verbo que vai seguir ao substantivo, sempre no plural. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Igreja não é um lugar que se vai. Igreja é um povo que se pertence. Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Ruben, os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e lhes deram relatório de tudo. Com essa resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendizeram ao Senhor, a Deus.
Foi um culto, amados. Não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles para destruir a terra que habitavam os filhos de Rúben e os filhos de Gade. Os filhos de Rúben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Dá um clique aí, João, que eu coloquei esse verso, não sei se vai ficar bom, né? Para destacar essa palavra, esse é o testemunho. O Senhor é Deus. Amados, o Salmo 85, 10 diz que a justiça e a paz se beijaram. Foi o que aconteceu nesse episódio, amados. Elas conversaram. Se você recebe uma acusação, como aqueles representantes das demais tribos vieram, e você responde do tipo: vem quente que eu já estou fervendo, o caos estaria instaurado e uma guerra civil, uma guerra fratricida, uma guerra entre irmãos estava instalada. O pessoal veio com a acusação: vocês são rebeldes, vocês estão querendo construir um altar, esse altar não é do nosso Deus, vocês não são crentes, nada. Eles apenas disseram: gente, se isso for verdade, Nilton, que nós sejamos destruídos. O que nós queremos é deixar um testemunho para os nossos filhos, para que amanhã ou depois os seus filhos não venham acusar os nossos filhos de que eles não fazem parte do povo de Deus. Estamos diante de uma preocupação honesta com o futuro. Amados, nós precisamos nos preocupar com a igreja do futuro. Como será a igreja do futuro? A gente vê a criançada, eles são a igreja do futuro. Esse que choraminga e que reclama entre nós, estará aqui, amados, na liderança amanhã. Pode até me substituir. Me substituir não, substituir quem vai me substituir, né? Ou quem sabe me substituir, né, se eu tiver longevidade. Como vai ser a igreja de amanhã? Há uma música do João Alexandre dizendo: como será o futuro do nosso país? Amados, há uma frase atribuída a Thomas Jefferson, um dos presidentes americanos, que dizia o seguinte: a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. As crianças, amados, que estão hoje entre nós, serão os líderes, não apenas da igreja, mas da cidade, da sociedade. Nós precisamos deixar um testemunho vivo. O Elinho não é muito de falar, não é? A Jéssica é mais à vontade. Faleceu o avô da Jéssica, em Nova Iguaçu, diácono da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Diácono há décadas. O seu velório teve pastores de múltiplos lugares. Quem pregou foi o pastor Irlande Pereira de Azevedo, um dos nossos decanos da denominação. Foi pastor no Meia, Queimados, aqui no estado do Rio, e a Primeira de São Paulo durante muitos anos. O homem foi sepultado com um broche de diácono da igreja. Ele amava a igreja. Conselheiro de pastores. Um homem com uma fala apaziguadora. Diante de conflitos na igreja, ele não soltava mais lenha na fogueira, ou colocava gasolina, não. Era sempre para colocar a paz e a concórdia. Um testemunho. O pequenino Daniel encantou o pastor Irlande. O pastor Irlande até abençoou ele com as mãos postas, dizendo: esse menino é uma bênção. O Daniel, bisneto desse amado irmão diácono,
já tem recebido um testemunho. Irmão João Batista tem neto aqui. Tem que deixar, tem não, já tem deixado um testemunho. E outros, irmão Israel Dias, irmão Edgar, deixaram o testemunho. Irmão Edgar, para construir a primeira de Angra, pegou uma pedra sozinho. Essa história eu já ouvi dele. Só dele a gente até vai poder ficar em dúvida, né? Mas eu já ouvi de outros também. Ele não tinha paciência, muito nervoso, de esperar muita gente a juntar para carregar pedra, não. Ele carregava na ignorância. Deixou um testemunho. Ah, pastor, mas a PIB de Angra hoje está desse jeito, daquele. Não interessa. Ninguém está aqui para falar mal de igreja, de caminho. Ele tem um testemunho. O que ele fez não foi em vão no Senhor. Ah, pastor, mas fulano de tal, o filho virou homossexual, virou bandido. Não importa. Deixou um testemunho. Se não for filho, vai ser neto. Se não for neto, vai ser bisneto. Se não for bisneto, vai ser tataraneto. Deus não deixa um servo dele sem testemunho. Não deixa. Não deixa. Hoje nós estamos aqui, mas ninguém aqui vai, como diria o pessoal lá de Minas Gerais, ninguém aqui vai viver para semente. Mas nós vamos deixar o nosso testemunho. A palavra testemunho, rapidinho, no grego, no hebraico, no hebraico é iad. Iad, que significa algo perpétuo, para sempre. Futuro contínuo. Iades. Perpetuidade. Para sempre. Futuro contínuo. Eu me emociono com isso, amados. Me emociono com isso. Nós somos de fato um povo só. E somos devedores uns dos outros. Sim. Paulo disse em Romanos 13:8, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Se Deus conhece nossa sinceridade, os outros também deveriam conhecê-la pelos nossos frutos. Especialmente aqueles que, embora estejam enganados a nosso respeito, mostram zelo pela glória de Deus. Disse Mateu Henry. Gosto de pensar, amados, de que esse testemunho foi um testemunho de que aquelas tribos queriam caminhar com o Senhor. Eles não haviam ouvido instruções de Josué de que eles deveriam permanecer, eles queriam permanecer, estabeleceram um testemunho para as futuras gerações, para se transmitir uma fé que é simples, para que em nenhum momento, amados, eles abandonassem a Deus e servissem outros deuses. Ah, pastor, mas eu conheço a história e eu sei que o pessoal acabou se afastando. Sim, amados. Houve rebeliões, houve apostasias, houve dissensões como há nos nossos dias, mas até hoje há um testemunho da casa de Israel. Nós somos esse testemunho. Minha gente, na Romênia comunista, certa feita um algoz torturando um pastor, pegou a Bíblia do pastor e disse, eu vou usar, me perdoe a crueza do que eu vou falar, mas é para chocar mesmo, eu vou usar essa Bíblia como papel higiênico. Ele foi e usou. Pois o pastor foi atrás, pegou as páginas, limpou e disse, é palavra de Deus, eu tenho que cuidar. Eu amo a palavra de Deus.
O leste europeu, amados, foi tomado pelo comunismo. Saiu o nazismo, entrou o comunismo. Ambos contra Deus. Mas a igreja do Senhor permaneceu, a despeito de muita dor, de muito sofrimento. João Marcos, 2 cliques aí para já entrar na aplicação. Em 3 minutos eu termino. Talvez 5. Nós temos um compromisso pela unidade da igreja, mas não sacrificaremos a verdade no altar da conveniência política ou denominacional. Em outras palavras, nós não queremos uma unidade a qualquer preço. Não é uma unidade ecumênica, onde nós vamos concordar com tudo e com todos. Tem determinadas igrejas, determinados pastores e líderes que nós não temos que caminhar juntos mesmo. Tem lideranças evangélicas em nossa cidade que eu não tiro foto junto. Não participo de café. E olha que eu gosto de café. Mas não dá para caminhar junto. Eu não posso sacrificar a verdade no altar da conveniência política ou denominacional. Tem coisa até que a gente, vamos relevar, vamos. Agora tem coisa que não dá para relevar. Nós temos uma aliança com o Senhor, amados. E uma promessa. Jeremias 32, 39, eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. 40, farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Deus fez uma aliança com o seu povo. E se Ele colocou temor no seu coração e no meu coração, nós nunca vamos nos afastar dEle. Mesmo que Ele nos discipline. Ou mesmo não. É aí que Ele vai disciplinar, porque Deus disciplina o filho que Ele ama. Mas nós não vamos afastar, amados. Por quê? Porque nós temos o temor de Deus em nós. Se nós nascemos de novo, nós temos aliança com Deus, amados. E quem tem aliança com Deus, tem aliança comigo. E não importa a igreja que ele é. Os nossos irmãos pentecostais, os nossos irmãos independentes, se eles têm essa aliança com o Senhor e o temor de Deus no coração, nós vamos, sim, manter a unidade, o vínculo da paz. A outra aplicação, para terminar. Precisamos erguer altares de testemunho em nosso entorno. Nossa cidade precisa saber que fazemos parte do povo de Deus, o povo que vai morar no céu. Apocalipse 7 é o texto favorito dos TJs, que fala dos 144 mil. Mas os TJs, eles só leem até o verso 8. Mas no verso 9 diz, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz alta, versículo 10, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles não sabem, amados, eles estão pensando que é só 144 mil, mas tem, amados, uma grande multidão que ninguém vai poder contar. Eu quero terminar falando o seguinte, amados, deixa a última tela, João Marcos, por favor, e J.C. Riley que vai me ajudar nesse entendimento. Aqui, amados, nessa vida, desse lado do sol, né? Nessa terra que vivemos, nesse plano, é muito difícil adorar a Deus com alegria o tempo todo. Porque a gente tem tristezas, cuidados deste mundo.
Nós temos lágrimas derramadas devido à perda daqueles que amávamos, esperanças frustradas, tristezas familiares,